pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Janaína, para aqueles que estão chegando aqui no canal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos também vocês que estão sempre voltando. Obrigada! Hoje nós vamos conversar a respeito da escolha de vocês na última votação, né, do -1, que foi o Carta ao Pai, do Franz Kafka. Eita, que dureza esse livro! Minha gente! Foi fácil não, viu? Mas eu consegui! A edição que eu li do Carta ao Pai saiu pela editora LIPM Pocket em 2004 e o livro tem 112 páginas, 104, 100 e um pouquinho, gente, não me lembro direito não. Ele é bem curtinho. Bem curtinho, mais ou menos, né? Porque se a gente considerar que é uma carta de 112 páginas, Jesus! Vamos lá. Kafka, Franz Kafka, né? Ele era um funcionário público e quando ele escreveu essa dita cuja carta, ele ainda não tinha estourado como escritor, né? Eu não sei se isso aconteceu só depois da morte dele, mas os grandes livros dele, acho que sim, acho que só depois da morte que ele virou o Kafka que a gente conhece hoje. Então, Kafka estava tendo um relacionamento amoroso com uma garota, Julie, alguma coisa, o nome dela é complicadíssimo, não sei dizer. Mas enfim, Kafka estava lá, apaixonado por Julie, querendo casar com Julie, e aí foi falar com o pai, e o pai emburrou, empacou e não aprovou o danado do casamento. E aí Kafka, magoadíssimo, resolveu escrever essa carta para o pai, Hermann Kafka. A carta é escrita em segunda pessoa, né? Então, tipo, ele se refere o tempo todo, tu. O que me causou uma sensação muito estranha, porque, assim, sei lá, parece que a gente tá ali, eu me sentia como se eu estivesse no meio daquela lavagem de roupa suja. Foi esquisito. Quando ele escreveu essa carta, ele já estava com 36 anos, né? E estava noivo, queria casar com a Julie, e aí, justamente esse casamento foi o motivo dessa carta. Porém, para mim, o que eu vi nesse livro, né, nessa carta, não foi o desabafo de alguém chateado, do filho chateado porque o pai não aprovou o casamento. Foi muito mais. Foi o desabafo de uma vida inteira, de muitas mágoas, de muita humilhação, de muito rancor guardado. Entretanto, Kafka jamais entregou a carta, ou seja, o pai dele nunca leu a carta. Por quê? Por quê? Não sei. Mistério. Então, o que é que eu percebi na minha leitura, né? Que Kafka, ele tinha um medo tão grande do pai, né, na infância, e esse medo fez com que ele se distanciasse na relação, né? Ele era distante, ele tinha medo o tempo todo. Gente, esse é um livro angustiante. Que coisa angustiante de se ler, viu? Vejam, por exemplo, esse trechinho aqui, ó, que eu separei. Se resumires o teu veredito ao meu respeito, te darás conta de que não me acusas de nada indecoroso ou mal, é verdade, mas sim de frieza, estranheza, ingratidão. Pois é, o pai via dizendo que ele era um ingrato, que ele era muito estranho, que ele era frio, mas é onde está, o garoto morria de medo do pai e virou um adolescente medroso e virou um adulto medroso. Ele viveu a vida inteira com medo do pai. Ele mesmo diz que era uma criança medrosa, né, no livro. E eu acrescentaria que ele era também muito carente da afeição paterna. Mas também, minha gente, olha, sei não, viu? A mim parecia difícil que a pessoa realmente pudesse gostar daquele pai de Kafka, viu? Sinceramente. E aí, na adolescência, essa atitude do pai, né, ele conseguiu transformar isso em uma palavra: autoritarismo. Ele percebeu como o pai era autoritário. Da tua poltrona, tu regias o mundo. Tua opinião era certa, qualquer outra era disparatada, extravagante, anormal. Esse tipo de gente, né, que, sei lá, hoje em dia a gente vê tanto por aí. Porque hoje em dia nas redes sociais a gente vê todo tipo de gente. Então sempre tem essas pessoas que não importa o quanto você saiba de um assunto, não importa o quanto você estudou sobre um assunto, ele sempre vai achar que sabe mais do que você. Tu assumias para mim o caráter enigmático
que todos os tiranos possuíam, cujo direito está fundado sobre sua pessoa e não sobre o pensamento. Pelo menos era assim que me parecia. Porém, em alguns trechos da carta, eu percebi assim que Kafka tentava entender o lado do pai dele em certas ocasiões também, determinadas ocasiões, né? Mas em momento algum ele esconde ou disfarça o quanto o pai o humilhou a vida inteira. E Kafka via no casamento, porque assim, ele tinha as irmãs dele, né? E ele via no casamento uma espécie de libertação. Ele pensava que o casamento ia libertá-lo de toda aquela vida de sofrimento, de humilhação, que ele ia ser independente daquilo ali, porque uma das irmãs dele se casou e quando ela se viu livre ali do pai e tudo mais, ela mudou completamente. Ela era uma pessoa alegre, ela se tornou uma pessoa feliz e era isso que ele queria, né? E ele achava que o casamento era um trampolim, era a chave de tudo isso aí. Aí o pai só botou defeito, aí o cara se desesperou. Mas o livro é isso mesmo, é um longo desabafo de humilhação, mágoa, culpa, muita culpa. É isso. Essa relação de Kafka com o pai influenciou muito, muito na escrita, né, na obra do autor. E aí ele morreu aos 41 anos de idade e tudo que ele queria era que a obra dele fosse esquecida. Vê só que ideia de jirico, me poupe, Kafka. E aí o que ele fez? Antes de morrer, ele tem esse amigo Max Brod, sei lá. Ele tem esse amigo e que era o seu testamenteiro, né? E deixa os escritos, os manuscritos, as coisas, tudo pro amigo, diz, te livra disso aí. Só que o cara achava que Kafka era um dos grandes poetas, talvez o maior poeta do seu tempo, do nosso tempo, e se recusou a destruir, né? E aí ele publicou como obras póstumas do autor, entre elas essa carta. Olha, definitivamente não foi uma leitura fácil, porque é uma coisa pesada de se ler, sabe? Muito triste. Mas valeu, viu? Eu li, é bom, assim, foi bom para conhecer um pouco mais a respeito do Franz Kafka, porque essa edição, ela tem uma pequena biografia no final e tal, tem muita coisa bacana no final do livro, né? Depois que termina tal carta. Então, olhando por esse viés, para mim foi válido ter lido, mas se eu te disser que foi um dos melhores livros que eu li na vida, que eu li esse ano, não foi não, foi pesado, foi dureza. Mas eu recomendo sim que você leia e tire suas próprias conclusões, porque muitos podem pensar assim, mas nem aprofundou muito, não sei o quê. Não é minha ideia. A minha ideia é compartilhar com vocês a minha experiência de leitura. E a minha não é fazer a análise filosófica sobre a obra ou sobre... Não, minha gente, não. Isso aí você lê e faça a sua própria análise, beleza? O que eu posso dizer é que, para mim, foi uma leitura muito difícil. Difícil assim, porque era muito angustiante, era muito pesado, é uma carta que lida muito com culpa, com humilhação, com desprezo, com frieza. Então, assim, dá um negócio assim, um revertério dentro da gente, né? Mas tá aí, missão dada, missão cumprida. Vocês escolheram Carta ao Pai e eu li. É isso aí, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou da votação, né? Eu acho esse negócio tão divertido. E em breve, vocês vão participar, vocês vão ver ao vivo. Quer dizer, ao vivo não, mas nos vídeos, um vídeo aí que tá para chegar, vocês vão ver como é que vai ser construída a minha TBR para o mês de maio, né? E já vão ficar sabendo da votação, vai ser tudo de uma vez só. Novidades nesse canal. Não se esqueçam, aqui, ó, embaixo na caixa de descrição você encontra os links para todas as minhas redes sociais, beleza? Então é isso, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui, um beijo forte, um abraço e até o próximo. Tchau!